Chegando a hora e dando like, boa. Salve, salve pessoal, estamos aqui hoje para ler a 15ª newsletter do Ciro Gomes, que saiu agora no domingo, dia 28 de outubro. Hoje a leitura está saindo um dia antes, porque esse final de semana, sábado e domingo, eu fiz live. Por que eu fiz live? Porque na semana passada eu fiquei muito tempo, 5 dias sem fazer live, porque eu peguei uma intoxicação alimentar e me virei do avesso. Me virei do avesso nos vasos sanitários da casa. Você entende, não entende? Então, por causa disso, estamos fazendo live no final de semana. E aí aproveitei já hoje para ler a newsletter. Beleza? Lembre-se sempre que a newsletter é uma corrente de opinião independente, que é importante financiar. Quem puder assinar, assine lá, www.cirogomes.com. Clique em assinar e aí vai estar lá. Se você também quiser incentivar meu trabalho, deixa o joinha, comentar, like, tá ligado? E tem aqui, ó, Pix para incentivar. E aqui temos a meta do mês que estamos zerados, mas vamos chegar. Beleza? É isso. O Miorim tá perguntando se topa o debate agora. Ele tá em live. Pô, agora, nesse exato momento? Agora, acho que não, mano. Que eu vou ler. E depois eu vou encerrar a live. Sabe por quê? Porque o Coringão tá jogando. Mas a gente pode armar, mano. Armar com esqueminha. Vamos ver os teminhas que vocês querem discutir. Não é não? Senão fica muito aberto. E aí, qual o tema que vocês estão propondo? Puxa uns temas aí, mano. Uns temas bons. Aí a gente troca uma ideia. Pode ser? Estão perguntando, Tamir. Então é isso, pessoal. Bora lá. Brasil Desvendado, por Ciro Gomes, número 15, no dia 22 de outubro de 2023. Editorial. A cena não poderia ser mais triste e simbólica da situação de completo desprestígio e impotência do sistema das Nações Unidas. No lado egípcio dos portões fechados da passagem de Raf, única possível rota de fugas dos desesperados civis palestinos no sul da faixa de Gaza, na fronteira com o Egito, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um discurso patético lamentando não conseguir fazer passar um enorme comboio de centenas de caminhões com ajuda humanitária, ali enfileirados. Só 2 dias depois do apelo impotente, os caminhões começaram a entrar muito lentamente. Aqui, o objetivo imposto pela arrogância unilateral é de dar aos Estados Unidos, e não ao multilateralismo, a pequena vitória humanitária. Do outro lado do muro, bombardeados indiscriminadamente, mais de 2.200.000 civis palestinos estão há 15 dias sob as mais medieval cerco, por terra, mar e ar, desde que o movimento extrêmico islâmico Hamas deflagrou seu mais grave ataque a Israel em toda a sua existência, matando mais de 1.300 civis inocentes e fazendo, ilegalmente também, mais de 2 centenas de reféns. Em resposta, os governantes de Israel, controlado por uma extrema-direita corrupta e fascistoide, rasgaram toda e qualquer norma do direito internacional e, esquecidos do que o povo judeu sofreu ao longo da história, promovem uma clara faxina de natureza indisfarçavelmente étnica. Mesmo os que gostam e aceitam eufemismos cínicos não podem refutar de que se trata, no mínimo, de uma monstruosa e desproporcional punição coletiva. Até mesmo porque, na retórica oficial, os verbos vingar e exterminar são mencionados, despudoradamente, pelo para-internacional Benjamin Netanyahu. Não há mais água, energia elétrica, comida, remédios. Feridos estão sendo operados sem anestesia. Ou combustível, nem mesmo para os geradores dos hospitais. Hospitais, campos de refugiados, igrejas milenares, edifícios residenciais aos milhares, nada é poupado nesta tresloucada busca por uma agulha no palheiro humano. 40.000 militantes do Hamas, em que se transformou a faixa de Gaza. O único território abatido por mais de 2.200.000 civis, exprimidos em exínguo 363 km², ou menos da metade desta área, se levarmos em conta o ultimato para que os moradores do norte corram para o sul
ou arquem com as consequências, conforme ordem covarde e notoriamente ilegal de Netanyahu. Até o momento em que escrevo, 19 funcionários das Nações Unidas já foram mortos. E nenhuma autoridade local ou internacional desmente que mais de 1.500 crianças já morreram sob o bombardeio incessante da pesada máquina de guerra montada por Israel. Todos esses fatos incontroversos constituem, cada um deles, crimes de guerra e ou contra a humanidade, conforme as leis e tratados internacionais. Cada título da Convenção de Genebra foi e tem sido violado pelo atual governo de Israel. Aqui cabe uma distinção clara. O Hamas é uma organização política e militar extremista, quase completamente proscrita no cenário internacional. Quem fala pelos palestinos nos aforamentos internacionais é a autoridade palestina. Porém, Israel é um Estado membro da ONU e, vale repetir, por ela, ONU, legalmente fundado a partir de 1947/48. Todos os seres humanos estão subordinados ao cumprimento das regras do direito internacional, mas os Estados nacionais e seus governos estão a estas regras obrigados de forma irreconhecível e inapelável. Não se pode, portanto, denunciar o cometimento de terrorismo por uma organização paramilitar oficiosa e responder a esta prática criminosa com terrorismo oficial, como política de Estado. É do que se trata. Vejo a questão com profundo sentimento humanitário e horror, a violência como linguagem para encaminhar problemas políticos. E, neste momento, duas graves emergências exigem uma conduta ativa e forte da comunidade internacional. O fim da calamidade humanitária representada pelo sítio genocida dos milhões de palestinos. Na faixa de Gaza, vale repetir, 2,2 milhões de pessoas estão confinadas sem ter para onde fugir e sendo bombardeadas. E o desarme, enquanto ainda é tempo, do potencial de espraiamento do conflito regional para o mundo. Seja através da guerra total, seja do muito provável recrudescimento do terror como resposta desesperada ao cinismo do mundo, especialmente dos Estados Unidos e da Europa, a essa tragédia. Como previsto... deixa eu ver aqui. Peraí. Disseram que foi você que chamou para o debate no caso, mas podemos pensar sim num tema. Por onde eu te contato? Pode ser pelo direct do Instagram, mano. Pode ser. Ou pelo Twitter também. Bora. Pode ser? Como previsto, economia joga de lado olhando para baixo. A estridência otimista dos analistas econômicos da nossa grande mídia, quase todos submissos ao dogmatismo rentista ou hipersensível à propaganda do governo, terá, mais uma vez, que arrumar explicações e mencionar surpresas para dados inesperados vindo de nossa realidade econômica. Trata-se agora de 2 dados colhidos pelo IBGE, ainda em agosto, embora só agora publicados, ou seja, não vale culpar o conflito no Oriente Médio. Provavelmente seja os primeiros de uma série que evidenciará aquilo que temos tentado alertar. A economia brasileira não está crescendo, pelo menos, com um mínimo de suficiência para nossas urgentes necessidades. Em agosto, o comércio varejista caiu de 1,3% e os serviços em geral caíram no mesmo mês 0,9%. Sendo assim, a média móvel apurada no trimestre que termina em agosto revela uma queda de 0,1% no período. Comparada com o mesmo período do ano passado, ainda há uma expressiva alta de 4,1%. Mas sabe como é estatística, especialmente em matéria de economia no Brasil. Cabeça no forno, pé na geladeira, temperatura média apurada na barriga. Ou seja, a possibilidade de leituras erradas é enorme, o que nos recomenda raciocinar com nossas próprias cabeças e cuidar dos nossos bolsos. Crescimento é quando uma loja abre uma e outra não fecha. Quando uma nova indústria se abre e outra não encerra as portas. Ou quando uma roça aumenta e outra não encolhe. Para isto, são necessárias algumas primícias daquele que o velho latim chama de sine qua non, ou seja, condições sem as quais o crescimento é impossível.
A primeira delas é o investimento, público, privado ou estrangeiro. Aqui, algumas interdições antigas e alguns agravantes atuais, mais do que desestimulam ou simplesmente proíbem o Brasil de crescer. A maior taxa de juros do mundo que praticamos já não é suficiente para compensar a insegurança em terras robustas e impunes fraudes, modelo lojas americanas. Tampouco para compensar os monstruosos desequilíbrios nas contas do governo, dado que os juros futuros norte-americanos estão em alta histórica. Não é provável, portanto, que os dinheiros estrangeiros venham nos salvar. Além disso, devo lembrar de que temos na indústria uma capacidade instalada ociosa superior a 20%. Entenda melhor esta realidade se perguntando: quem virá expandir uma indústria que há mais de 20 anos tem capacidade de produzir 100, mas só dá conta de vender 80? O quadro fica ainda mais nebuloso quando se constata que nem as renovações tecnológicas vitais estão sendo feitas, o que explica boa parte da enorme perda de produtividade de nosso parque fabril em extinção. O investimento privado nacional não tem potencial de nos alavancar por duas razões: é muito pobre no volume e prefere naturalmente a renda fixa. Quem vai tomar dinheiro emprestado a 40% ao ano para investir em um negócio que rende 6% no mesmo ano? Ou quem vai correr o risco e trabalhar investindo pesado, se, aplicando na renda fixa, recebe mole e com poucos impostos, mais do que o triplo do que ganharia na lida? Além disso, como viver em um ambiente saudável se o investimento público é minúsculo e está quase todo disperso no clientelismo corrupto das emendas parlamentares? Ou seja, vivemos em um ecossistema frágil, poluído e desequilibrado, sem investimento, sem crescimento, na melhor das hipóteses, que patina em crescimento apenas marginal. Não estou esquecendo que o consumo pode ser visto também como estimulante do crescimento e que ele vem tanto das famílias como do governo. Sei que, no início deste ano, alguns fatores melhoraram o consumo das famílias, como, por exemplo, a implantação dos novos valores do Bolsa Família, além do pequeno, mas útil incremento no valor do salário mínimo e ao aumento de acesso a certos serviços a partir de novos hábitos impostos pela Covid-19. De fato, foram nesses fatores e, muito especialmente, nos efeitos positivos da excepcionalidade da estação agrícola que se ancoraram os números razoáveis dos primeiros trimestres. Mas acontece que essas alavancas não se repetem do terceiro trimestre em diante. Vale lembrar que o consumo do governo é uma variável da sua taxa de investimento, que hoje está criticamente baixa, além de dispersa no varejo clientelista e corrupto. Arremato com outras palavras. O que já expliquei antes, estamos vivendo, em termos reais, sem incremento do consumo, ou seja, sem crescimento, ou com um mero crescimento marginal. Só para que se tenha uma ideia da profundidade do problema, entre nós, do baixíssimo investimento público, basta atentar que necessitamos apenas para a manutenção de nossa infraestrutura algo ao redor de 2,5% do PIB, no mínimo. Sabe quanto o Brasil está empenhando nesta relevante tarefa? Menos de 1,5% do PIB. Ou seja, nossa infraestrutura está se deteriorando e não se expandindo como precisamos, desesperadamente, para poder competir. A nos recomendar ainda mais cautela e mais urgência de mudanças de rumos da economia. Nos chegam notícias e tendências particularmente preocupantes, vindas do cenário internacional. Petróleo em alta, juros norte-americanos em alta histórica, crescimento medíocre da China, recessão na Europa, são trends que parecem ser o cenário dos próximos meses. Tudo isso prenuncia sério constrangimento para as nossas precárias condições de desenvolvimento. Sem falar no pior cenário que derivará, com certeza, do mau encaminhamento da gestão Palestina/Israel, que já vai muito mal endereçada hoje. Sem esquecer dos problemas que podem surgir aqui na nossa vizinhança, a partir dos resultados das eleições argentinas. Inclusive, mano, acabou lá, né? Fechou as urnas na Argentina agora. Os caras já estão abrindo as urnas para contar as cédulas. Né? O negócio tá feio. Vamos lá então, próximo tópico. Terceira Guerra Mundial? Improvável.
Muitos assinantes me pedem uma reflexão acerca dos riscos da eclosão de uma terceira guerra mundial, a partir da expansão dos conflitos mais quentes hoje no noticiário, as guerras do Oriente Médio e na Ucrânia. Improvável, penso eu, em virtude da contenção mínima que as potências nucleares têm. E tem que ter, dado o potencial de extinção da espécie humana. Houve uma deflagração de uma guerra atômica. Não, dado ao potencial de extinção da espécie humana, houvesse uma deflagração de uma guerra atômica. Tá, entendi agora. Isso não quer dizer que a opinião pública mundial não tenha que estar atenta e exigentemente ativa na cobrança de uma mudança de atitudes dos governos atuais que ditam a ordem internacional. A partir de Israel e Palestina, temos dados muito relevantes de acidentes potenciais muito arriscados. 2 frotas norte-americanas, lideradas por enorme porta-aviões, com altíssimo poder de fogo, estão ou chegando ou já estacionadas na costa de Israel. A Rússia anunciou o patrulhamento do Mar Negro com caças armados com mísseis hipersônicos Kinzhal, com alcance superior a 1.000 km, o que lhe permitiria exercitar controle visual, com armas do que está acontecendo com o Mar Mediterrâneo. Segundo palavras ameaçadoramente explícitas de Putin, o governo russo. Leia-se: as frotas americanas estão sob alcance desses mísseis moderníssimos. A cena, potencialmente arriscada, tem os olhares de ambos, russos e norte-americanos. No Irã, que, por sua vez, se esforça para desenvolver seu próprio artefato nuclear, dado que Israel já o possuiria. O Irã é aliado íntimo do Hamas, que tomou a iniciativa do atual estado de guerra entre os palestinos e Israel, e, muito mais forte e numeroso, do Hezbollah, baseado no sul do Líbano e já em ligeiras escaramuças no norte de Israel. Um desdobramento iminente é o total engajamento do Hezbollah, caso Israel insista em sua anunciada e temerária intenção de ocupar por terra a faixa de Gaza. Ainda que em frangalhos, a Síria, já bombardeada em 2 aeroportos pelas forças israelenses, não teria como não apoiar essa iniciativa, que obrigaria as forças israelenses a lutar em 2 frentes, como aconteceu, em condições bem menos favoráveis a elas, na Guerra do Yom Kippur, vencida por Israel em 1973. Para a Rússia, apesar de suas históricas relações com a causa palestina, a preocupação central segue sendo o oneroso conflito na Ucrânia e o cerco asfixiante de suas fronteiras pela OTAN. A contraofensiva ucraniana, pesadamente apoiada e financiada pela OTAN, parece dar sinais de esgotamento e, para Putin, a distração vinda do Oriente Médio é a oportunidade de avançar, aproveitando, inclusive, um certo cansaço de europeus e da opinião pública norte-americana com as contradições de Zelensky, o populista presidente da Ucrânia. A China está revelando quão distante ou desinteressada se encontra ainda de um protagonismo mais central na ordem mundial instável em que nos encontramos. Impressiona-me a omissão, até aqui, da diplomacia chinesa nos 2 assuntos, Ucrânia e Palestina, ou, mais importante, na tentativa inadiável de construção de uma nova ordem mundial assentada no direito, no multilateralismo e não na violência e no mandonismo unilateral, e a moral dos governantes recentes dos Estados Unidos, ao qual a Europa parece aderida de forma completamente subalterna. É pena que os tempos da psicologia coletiva chinesa permitam esta omissão. O mundo e a discussão da violência ganhariam muito se a nova potência chinesa fosse mais incisiva nessas questões desestabilizadoras da paz mundial. O Brasil não consegue achar seu lugar. Ontem, um marginal do cenário internacional pelo comportamento trágico e ridículo de Bolsonaro, hoje, extrapolando de uma posição de equilíbrio, discrição e moderação tradicionais, respeitadas pela diplomacia mundial, pelo egolatrismo de Lula e sua total falta de modéstia. Os tempos são tristes e instáveis. Os aforamentos internacionais nunca foram tão desmoralizados desde a Segunda Guerra Mundial para cá.
A mediocridade das lideranças do mundo ocidental nunca foi tão aguda e generalizada. E isso tudo explica a quantidade enorme de conflitos, muitos menos midiáticos, que o mundo está experimentando hoje. Mas que Deus nos ouça. Não creio que o suicídio coletivo de uma guerra global esteja em nosso universo de eventos próximos. Ué, Ciro descreveu o caos e depois falou que não acredita numa guerra? Que isso? Vamos lá então. Petrobras, decifra-me ou te devoro. O barril de petróleo resiste em valores superiores aos $90, ali mantidos pelo conflito, de novo eles, na Ucrânia e no Oriente Médio. Aqui dentro, as ações da Petrobras, crescentemente, uma empresa exportadora de petróleo bruto, subiram mais de 10%. E a empresa anuncia um contraditório e totalmente político, nada técnico reajuste, para cima, de 6,6% no óleo diesel, combustível dos caminhões que transportam nossas cargas e dos ônibus que transportam nosso povo, e de 4,1% para menos na gasolina dos carros da classe média. Vale repetir, para que ninguém confunda a minha opinião, que os preços internos da Petrobras ainda estão completamente vinculados à paridade internacional e, portanto, muito acima daqueles preços que poderíamos ter, se calculados através de uma estrutura de custo e rentabilidade transparentemente publicados e que o governo segue evitando fazer, apesar das promessas eleitorais. Se os acionistas privados estão comprando Petrobras, significa que estão antecipando ganhos em dividendos que só acontecerão se a velha política de preços denunciadas pelo PT e por Lula ainda estiver valendo. A despeito da retórica no sentido oposto, simples, se a Petrobras fosse obrigada a praticar preços amarrados ao seu custo de produção nacionais, razão de ser de sua criação e existência, os lucros e dividendos seriam constantes, mas muito menores que os ganhos especulativos derivados da vinculação extorsiva de seus preços aos ciclos especulativos internacionais, seja do petróleo, seja da taxa de câmbio. Qual o custo de produção da Petrobras se altera? Qual o custo da produção da Petrobras se altera porque o Hamas atacou Israel ou a Rússia invadiu a Ucrânia? Nenhum. Então, por que passar ao consumidor brasileiro esses custos especulativos externos, se não para engordar os lucros e repassá-los sem cobrança de imposto aos acionistas privados? A falta de uma política explícita é ainda pior que a péssima, mas transparente política de paridade internacional, PPI, de Temer e de Bolsonaro. Essa falta gera um fértil terreno para uma informação privilegiada, para o tráfico de influência e, portanto, para a corrupção. Por que o reajuste nesta ou naquela data? Como chegaram aos percentuais anunciados? Por que reduzir o preço de um derivado e subir de outro? Quem souber dessas informações antecipadamente pode ganhar muito dinheiro. Acreditem, se é possível ganhar muito dinheiro com essas oportunidades, é muito provável que alguém esteja ganhando, e o povo brasileiro segue sendo o perdedor certo. Mas, como em quase tudo entre nós brasileiros, o buraco é mais embaixo. O Brasil já está exportando para o estrangeiro 31% do petróleo que produzimos. Nesta fração, se o petróleo sobe no mercado internacional, nós ganhamos. O que não faz sentido é generalizar para dentro um preço internacional. Mas o mais errado, penso eu, é que enquanto crescem os volumes de exportação de óleo cru, crescem ainda mais a importação dos derivados de petróleo, ou seja, a principal empresa estatal brasileira está mais que aderida à perversão estrutural de desindustrialização do país, mas, por seu tamanho e efeito em cadeia, eu diria que está liderando esse esforço macabro de destruição da indústria nacional. Só para que o assinante tenha ideia das proporções do problema, já estamos importando do estrangeiro 25,5% do óleo diesel que consumimos, além de 12,6% da gasolina e 18,5% do gás liquefeito. E, neste ponto, temos que fazer a discussão de fundo estratégico. Temos que começar nos livrando de interdições ideológicas ou de preconceitos de todas as ordens.
assim como de ideias românticas descomprometidas com a dialética prática do problema da transição energética e da descarbonização, nosso objetivo guia, dentro de um novo e inaditável projeto nacional de desenvolvimento por amadurecermos. Salve, Antônio. Faz sentido um país como o Brasil importar derivados de petróleo? Faz sentido que dependemos do estrangeiro para a parte substantiva do querosene de aviação, insumo central do transporte aéreo de passageiros e de nossa aviação militar? Faz sentido dolarizar o preço do diesel, custo embutido em todos os produtos que consumimos via frete, infernizando a vida dos caminhoneiros? Não faz sentido nenhum. Bem, se como penso comovidamente, a resposta for um óbvio não, temos que tomar um caminho de substituição de importação na contramão do dogma neoliberal que nos governa. E aqui cabe uma informação adicional relevante. Apesar de exportador de volumes crescentes de petróleo, o Brasil importou 64,7 milhões de barris, em média, nos últimos anos. A razão aqui é derivada dos diversos tipos de petróleo que há, versus o perfil tecnológico dominante de nossa atual estrutura de refino. Em um cenário e em outro, entretanto, vai ficando clara a necessidade de um plano de investimento em refino e produção de derivados aqui dentro. Vale dizer, em reais, economizando imenso volumes de dólares. Vale ressaltar que a geração de empregos de alta qualidade e os avanços tecnológicos irradiantes para toda a economia são efeitos colaterais ótimos a se esperar. O primeiro passo óbvio que devemos tomar é adotar uma estratégia de ocupação da capacidade instalada, hoje ociosa por razões variadas, de conveniências cambiais oportunistas até gargalos tecnológicos relevantes. Me dizem os especialistas que, superada essa etapa e projetados os números das necessidades domésticas para os próximos 30 anos, surge evidente a necessidade de ampliarmos nossa capacidade de produção de derivados através de novas refinarias. Neste ponto, o debate parece dominado pela irracionalidade, dado que a premissa é, de um lado, a necessidade premente que a humanidade tem de descarbonização da sua economia sob pena de assassinarem o planeta no inferno das mudanças climáticas que apresentam seus macabros cartões de visitas, já hoje. Seca extrema na Amazônia, tornados e enchentes no sul do Brasil. Do outro lado do debate está sempre temerária a aventura humana de tentar prever o futuro. No caso específico, seria a fixação de um prazo, findo o qual combustíveis fósseis não seriam mais utilizados, e todas as refinarias seriam obsoletas e fechadas. A vontade nobre de que isso aconteça para ontem não pode nos impedir de raciocinar com o máximo de ciência possível. Muito menos um país como o Brasil, que tem hoje uma vantagem global estratégica em estoque ainda não calculados de petróleo. Não é o caso da Europa, nem da China, por exemplo. Trata-se, portanto, de pedir ao governo, através da expertise e do portentoso capital financeiro e humano da Petrobras, que nos dê as respostas práticas a este grande e inaditável desafio. Saibamos, sem ingenuidades, que há um componente ideológico muito forte dentro e fora da Petrobras, ou sabotando ou simplesmente impedindo que o debate prospere e aterrissemos num plano estratégico global para o Brasil e para a Petrobras. Tem alguma dúvida disto? Esqueça, antes do golpe perpetrado por Michel Temer, levado à vice-presidência da República pelo pragmatismo irresponsável de Lula, o mesmo que pratica hoje em seu balé corrupto com o Centrão, a Petrobras tinha um plano estratégico na direção de ampliar e modernizar sua capacidade de refino no Brasil. Este plano estava em vigor quando Lula fez o maior IPO, venda de ações, da história do Brasil, na Bolsa de Valores de Nova York, em Wall Street, transferindo a maior fatia de capital da Petrobras para acionistas privados em todos os tempos. Era uma refinaria premium no Ceará, outra igual no Maranhão, mas a expansão do Comperj no Rio de Janeiro e muito mais, na direção do que procuro trazer a discussão novamente hoje. Sim, Antônio. O lapso de tempo
entre esta convicção técnica da Petrobras e a mudança em 180 graus em seus rumos estratégicos é muito pequeno para se justifique tal mudança de rumos. É preconceito ideológico e vassalagem aos interesses privados internos e estrangeiros. Com um plano de investimento ambicioso, menos distribuição de dividendos imoralíssimos aos donos de fato da Petrobras. Com um país mais dependente de importações tão sensíveis, muito menos autonomia e soberania teremos em relação aos impérios que se julgam os donos do mundo. De uma empresa integrada extremamente eficiente, assistimos o esquartejamento do modelo de negócio ancestral da Petrobras. E nada foi feito pelo governo Lula para corrigir estes rumos tão potencialmente ruins para o povo brasileiro, e cuja solução, ao invés, pode produzir a principal força motriz de que disponhamos em potencial para retomar em bases sustentadas e sustentáveis nosso desenvolvimento interrompido. O petróleo extraído do xisto pelos Estados Unidos, tecnologia em permanente e brilhante evolução, tem custos muito maiores do que o de produção obtido pelo ganho de escala do petróleo do pré-sal pela Petrobras. Pois bem, como uma pista de como os principais players do mercado estão vendo objetivamente essas tendências aqui trazida ao debate, dos Estados Unidos chegam as informações de que o gigante Exxon comprou por 59,5 bilhões de dólares a Pioneer, uma das maiores companhias de petróleo de xisto dos Estados Unidos, o petróleo shale. Ora, ninguém faz um negócio privado dessas proporções se não tiver baseado em um plano de negócios, o melhor tecnicamente orientado possível no mundo. A Petrobras deveria procurar conhecer melhor o playback, prazo de retorno dos investimentos, e constatar tecnicamente que, se em 30 anos uma refinaria no Brasil se remunera, todas as outras razões estratégicas estão dadas para que ela retome sua estratégia de dar ao Brasil autonomia nesta área. Claro que isso não quer dizer que a Petrobras, ou se não ela, o governo, não tenha outra grande estratégia a ser desenvolvida em paralelo, com urgência, neste país de muitas urgências e de nenhum plano estratégico para nada. O ecossistema do motor elétrico, do hidrogênio verde e dos biocombustíveis. O Brasil tem todo o potencial para assumir lugar de destaque na liderança global da reconversão energética em direção a uma autonomia de baixo carbono. Uma economia de baixo carbono. A aposta no futuro aqui tem a ver com desenvolvimento tecnológico, superação de custos originais até os ganhos de escalas. Hoje, em termos estritamente capitalistas e neoliberais, algumas dessas energias são simplesmente inviáveis. A regulação hoje inexiste até para a óbvia e já viável economicamente energia eólica offshore, por exemplo. Próxima de ganhar custos competitivos também, a energia solar, em um dos países mais abençoados pela natureza do mundo, está nos transformando num grande importador de todos os apetrechos da China. Que desastre, meus amigos. Quanta oportunidade perdida. Vamos para rapidinhas? Rapidinhas. Está ficando constrangedor e absolutamente antirrepublicano e antidemocrático o atraso de Lula em indicar os novos titulares da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal. A fila humilhante de pretendentes e de seus padrinhos revela o estágio de degradação de nossos costumes políticos. 2. O itinerário vergonhoso da impunidade promovida ao redor dos donos das lojas americanas, responsáveis pelo maior escândalo da história do capitalismo brasileiro, conta com a conivência de nosso governo. A Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, órgão da Presidência da República e do Ministério da Fazenda, deixou vazar fração comovente dos depoimentos de Beto Sucupira, um dos 3 turbocapitalistas responsáveis pela imensa fraude. Através desse vazamento seletivo, nós, patetas brasileiros, ficamos sabendo da surpresa
grande que eles, os donos, tiveram com relação a tudo que aconteceu. Abre aspas. Não sabiam de nada, fecha aspas, os controladores. Segue evidenciando o seletivo vazamento. E nenhuma informação vazou sobre se a CVM perguntou como pode uma organização fraudar um balanço deste ao ano de 2015 e os donos não saberem. Nem que o valor da fraude seja de 40 bilhões. Está tudo podre mesmo na República. Da natimorta e vergonhosa CPI reunida ao redor do assunto, já tivemos o anúncio do primeiro crime sem criminoso da história da delinquência mundial. Pior, dela também vem uma cínica recomendação de providências legais que tapem os buracos, que permitiram as fraudes, mas não localiza os fraudadores. Terceira rapidinha. A tarifa de energia elétrica brasileira é denunciada como a segunda mais cara do mundo, segundo os dados pesquisados entre os membros da ABRACE, Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres. Desgoverno, baderna institucional e fraude só podem ser a explicação, pois temos a matriz energética mais limpa e barata do mundo, naquelas proporções de origem hidráulica e nas crescentes proporções de energia eólica. Se as grandes hidrelétricas, como a maior de todas, Itaipu, já estão amortizadas há tempo, e as últimas 3 grandes por amortizar, Belo Monte, Santo Antônio e Giral, não tem este peso, a energia deveria estar baixando de preço e não subindo como subiram 47% nos últimos 5 anos. Vou voltar ao assunto. Quarta rapidinha. Estanislau Ponte Preta, pseudônimo do grande cronista da vida brasileira Sérgio Porto, escreveu um livro, FEBEAPA, o Festival de Besteiras que assola o país. Me lembrei muito dele lendo uma pensata ridícula do ex-ministro da Fazenda do governo Sarney, Maílson da Nóbrega. Nele, versa sobre a oportunidade urgente de privatizar a Petrobras. Desconsidera sua excelência, que o mundo do petróleo é dominado em 80% por estatais, sendo que os remanescentes 20% são dominados por empresas privadas cujo relacionamento simbólico com seus governos não nos permite ver claramente. Em muitas situações, quem manda em quem. O pior é ter que aguentar a baboseira de considerar empreendimentos estatais como uma moda descuidada a partir da Revolução Industrial. E segue, Deus do céu, afirmando que em 10 mil anos de civilização, as estatais não existiriam em 98% do período. Não existiram. Para contraditá-lo, eu teria que buscar na arqueologia uma estatal de pedra lascada ou conhecer o empresário privado que edificou as pirâmides de Gizé ou os arquedutos romanos. Ponte que caiu. É duro debater no Brasil. Rapidinha 5. Quinto, breve comentário. Quando a gente fala que em matéria de modelo econômico e de governança política é tudo igual, alguém pensa que estou exagerando. Correio Brasiliense. Campos Neto. Passei por 2 governos e muitas histórias são parecidas. O chefe da autoridade monetária disse ainda que a instituição costuma ter uma postura mais conservadora, pois os custos de errar para baixo na calibragem dos juros são maiores em países emergentes. Merece aplauso. O presidente Lula vetou vários artigos do marco temporal, seguindo decisão do Supremo Tribunal Federal. Merece vaia. Furto de armas do quartel militar de Barueri, São Paulo. Segurança pública no Brasil nunca precisou tanto de um projeto qualificado. E é bom ficar de olho. Debate de acordo entre Mercosul com lideranças do Brasil e União Europeia. Dependendo do que for acordado, teremos reflexos muito importantes para a economia do nosso país. É isso então, pessoal. Essa foi a 15ª newsletter. Lembre-se sempre, é importante curtir, deixar um like e se inscrever. E fale aí, vocês gostaram ou não gostaram? Gostaram dessa edição? Eu gostei, velho. Eu gostei mesmo. Sara falou que tava igual às outras, mas tá não.
Achei que falou, foi bem opinativo ali em questão da guerra e tal. Eu gostei.